Olá pessoal, tudo bem com a WG? Vim para mais um vídeo para vocês. Pois é pessoal, antes de eu começar esse vídeo eu quero deixar um negócio bem claro, né? Eu não sou muito de falar de política aqui, né? Eu não tô nem aí pra Lula nem Bolsonaro, tá bom? Sinceramente, não tô nem aí pra nenhum dos dois mesmo, de verdade, tá? Então assim, mas essa história de caminhada do Nicolas, né? Assim, ela é tão maluca e simbólica que vale a pena a gente olhar com a mente aberta isso daqui, tá pessoal? Esse conteúdo que eu vou passar pra vocês aqui, tá? Então, a gente vê, né, que mistura um pouco de política, religião, né, e algumas coisas que fogem ao controle só da parte de política, né. Então, imagina só, né, uma caminhada de 240 quilômetros, né, um ato político que se mistura com um testemunho de fé, né? E para fechar, um raio caindo do céu no meio de tudo isso, né. Pois é, pessoal, vamos entender aqui um dos eventos políticos mais peculiares e reveladores do Brasil recente, né. O grande final dessa jornada toda lá em Brasília foi um caos completo, né? Pra gente ter uma ideia do clima, teve uma reportagem que descreveu a cena assim: pânico e correria, dezenas de apoiadores caíram no chão com choque. E o saldo disso tudo, pessoal? Bom, pelo menos 89 pessoas ficaram, né, feridas, né? Muitas delas precisaram ir para o hospital. Mas aí fica a grande pergunta, né? Como é que um protesto, né, que era uma caminhada, termina com um raio atingindo dezenas de pessoas, né? Para entender essa história maluca, né, pessoal, a gente precisa voltar lá pro começo, né, pro quilômetro zero, né? Então vamos lá. Refazer o passo a passo dessa jornada de 240 quilômetros, né? O nome oficial era Caminhada pela Justiça e Liberdade, né? Na prática, era o seguinte: um protesto a pé, né, que durou 7 dias e percorreu 240 quilômetros. Quem liderava era o deputado Nicolas Ferreira, né? E o trajeto saía de Paracatu, em Minas, né? E ia até Brasília, no centro do poder ali, né? E a coisa foi desenrolando, né, durante uma semana, né? Começou dia 19 de janeiro, com um grupo bem pequeno, né, umas 20 pessoas. 3 dias depois, com 90 quilômetros de estrada, a polícia rodoviária já mostrava um pouco de preocupação, né, com a segurança. No quinto dia, um momento bem simbólico, né? Voluntários do agro serviram a tal da picanha do Bolsonaro, né? E tudo isso chegou ao ápice, né, no 7º dia, 25 de janeiro, né, com a chegada em Brasília para um comício, né, bem na hora que o céu resolveu cair. Mas afinal de contas, né, por que fazer tudo isso? Né? Era um protesto político, puro e simples, um ato de fé? Ou seria uma grande performance, né, tudo muito calculada? Então vamos investigar, né, pessoal, o que estava por trás dessa caminhada, né? E é aqui que a história fica interessante, porque existem duas narrativas acontecendo ao mesmo tempo, né? De um lado, os motivos políticos eram bem claros, né? Críticas ao STF, apoio ao Bolsonaro e defesa dos presos do 8 de janeiro, né? Só que do outro lado tinha uma camada religiosa muito forte. A caminhada era chamada de inspiração divina, né? O deputado chegou a ganhar um cajado profético no meio do caminho. Então o tom era sempre muito messiânico, né? De orações e discurso de fé. O próprio Nicolas resumiu a ideia com as palavras dele, né? Ele disse: decidi caminhar até Brasília para um ato simbólico, para trazer luz diante de tudo o que está acontecendo, né? E para trazer esperança para aqueles que já desistiram. Isso leva a gente com um ponto muito importante, né? O que parecia um ato espontâneo de sacrifício, na verdade tinha uma baita estrutura por trás, né? Vamos dar uma olhada na anatomia desse protesto dos tempos modernos aqui. Olha só, a estrutura de apoio era uma coisa de cinema, né? Tinha helicóptero fazendo escolta, carro de som para discursar nas paradas, uma rede de voluntários garantindo comida, água, tinha segurança privada, apoio do agronegócio com tratores, né, churrasco no meio da estrada, e claro, os outros políticos da mesma ala aparecendo para caminhar junto, né, e dar mais visibilidade. O resultado digital disso foi uma explosão, né? Os números mostram o poder dessa máquina. Só naquela semana, o Nicolas ganhou mais de 1.300.000 seguidores. Com um discurso final, né, inacreditáveis 49 milhões de visualizações. E claro, né, isso não foi orgânico, né, teve um investimento de mais ou menos R$750 mil em anúncios só nas plataformas da Meta, né, turbinando esse alcance todo. E essa viralização toda não acontece do nada, né? A análise da comunicação do deputado, como uma feita por Felipe Boni, mostra que existe uma fórmula, né? Quase uma receita de bolo em 5 passos. Começa com um gancho emocional de medo, depois constrói autoridade, né? Naquele tom de eu avisei. O terceiro passo é se colocar como vítima. O quarto é criar uma confusão, né? Citando leis fora de contexto. E para fechar com chave de ouro, um final apocalíptico, né? Que cria aquela sensação de urgência. Beleza. Então agora que a gente entendeu tudo isso, né, vamos voltar para o raio.
Porque o que aconteceu depois do choque elétrico, né, foi uma verdadeira batalha de narrativas. E esse slide é perfeito, pessoal, para ilustrar isso. O mesmo fato, né? O raio gerou duas realidades completamente opostas. Para os apoiadores foi um sinal de batalha espiritual, né? Um teste de fé. Teve até gente falando em milagre porque ninguém morreu, né? Já para os críticos, né, foi a prova da irresponsabilidade de quem organizou, uma ironia divina, né? E claro, um prato cheio para uma enxurrada de memes, né? E a reação geral foi exatamente o reflexo dessa polarização toda, né? A gente vê aqui uma divisão certinha. De um lado, os apoiadores falando em ato heróico, patriótico, né? E outros críticos falando de golpe de mídia, farsa. E ali no meio, uma fatia do público que só olhava aquilo com uma mistura de curiosidade, né, pelo espetáculo e uma certa indiferença política, né? No fundo, a análise que resume toda essa estratégia está nessa frase do especialista Felipe Boni, né? O mandato deixa de ser um espaço de formulação de políticas públicas e se transforma numa fábrica de conteúdo. A marcha talvez tenha sido o maior exemplo disso, né? No final das contas, pessoal, a marcha foi um sucesso porque ela se propôs, né, em termos simbólicos, né? Ele conseguiu sim, né, mobilizar a base de apoiadores e colocou a mídia ali, né? Mas na prática, no mundo real, não mudou nenhuma decisão judicial e política, né? Bom, vamos só recapitular o que a gente viu aqui, né? Acompanhamos um evento que foi ao mesmo tempo um protesto, um ato de fé e uma operação de mídia super bem feita, né? Vimos como a jornada começou, suas motivações duplas, né? A máquina logística por trás de tudo e como aquele, né, final com o raio, né, dramático, né, foi colocado ali, né? O resultado foi muito mais de imagem do que de político, né? E isso deixa a gente com uma pergunta bem importante, né? Um ato como esse pode mudar a política de fato ou ele muda apenas a percepção que as pessoas têm dela? Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e tchau, tchau!